Olá, vamos para o tema 10 agora. Nesse momento, a gente vai discutir os modelos de qualidade da água e, mais especificamente, nesse tema 10, a desoxigenação. Tudo isso ainda nós estamos nos embasando para tomarmos uma decisão quanto ao tipo de tratamento, qual a característica da estação de tratamento de esgoto. Ou seja, para que tomemos essa decisão, é preciso conhecer a água residual que temos, se é esgoto doméstico, se é industrial, qual a característica dela quanto à biodegradabilidade. E entendemos também o rio que temos pela frente, onde pretendemos lançar o efluente. A partir dessas informações, nós vamos conseguir estabelecer qual é o tipo, qual é o processo, qual a eficiência do tratamento que eu vou adotar. Para essa compreensão, é fundamental que nós trabalhemos com um balanço de oxigênio nos corpos hídricos ou nos corpos de água. E entender esse balanço de massa, eu preciso trabalhar com, primeira etapa, quanto é consumido de oxigênio nesse corpo hídrico a partir do momento que eu lanço matéria orgânica, e tenho que entender qual que é a capacidade desse rio, desse corpo hídrico de introduzir oxigênio nessa massa líquida. E é importante que essa desoxigenação, ou seja, o consumo de oxigênio ocasionado pela biodegradação da matéria orgânica que eu lancei no corpo hídrico, nós acabamos mensurando pela demanda bioquímica de oxigênio. Recordando, a demanda bioquímica de oxigênio, a DBO, ela retrata essa equação: matéria orgânica mais oxigênio, gerando CO2 e água. Sendo que quem consome essa matéria orgânica, quem consome oxigênio na respiração é o micro-organismo. Micro-organismo que, no caso, está na massa de água, está no corpo hídrico. E a reaeração é a entrada de oxigênio nesse rio, a entrada de ar nesse rio. Por exemplo, na superfície do líquido, há troca gasosa. Quando tem uma cachoeira, uma corredeira, há troca gasosa, entrada de ar nessa massa líquida. Mas para entender, para sabermos, para descobrirmos qual que é o impacto que o lançamento de um efluente ocasiona no corpo hídrico, no que tange oxigênio, a gente vai trabalhar com balanço de massa. Entender quanto entra de oxigênio, quanto é perdido. E a partir dessa informação, nós vamos conseguir construir uma curva de depressão de oxigênio. Então, imaginando aí que essa linha vermelha é o corpo hídrico, ao longo do escoamento dessa água, ao longo do fluxo da água, há perda de oxigênio em função do lançamento de matéria orgânica nesse rio, ou seja, lancei matéria orgânica no rio, ela acaba sendo consumida pelo processo respiratório dos micro-organismos, enquanto ele se alimenta da matéria orgânica. E ao longo desse mesmo percurso, a entrada de oxigênio em função da turbulência, do fluxo que esse rio possui ao longo do seu trajeto. O que nós vamos fazer? Como isso se desenvolve ao longo do percurso após o lançamento? Nós vamos trabalharmos com equações, nós vamos criar modelos que discutem isso. Como se dá essa variação da concentração de oxigênio dissolvido ao longo do percurso desse rio. E em linhas genéricas, em linhas gerais, nós vamos encontrar um gráfico parecido com esse. Um gráfico ainda ilustrativo. Então, nesse ponto aqui em vermelho, nós temos o ponto de lançamento do poluente, que, por exemplo, pode ser o esgoto doméstico ou o efluente industrial. Então, eu lancei nesse ponto do meu rio esse efluente, e aqui eu tenho qual que é a concentração a montante, ou seja, qual que é a concentração de oxigênio antes do lançamento, supondo que seja, por exemplo, 8 miligramas por litro. Antes do lançamento, tem essa concentração. Após o lançamento, essa matéria orgânica vai se misturar com a água que está presente no rio, os micro-organismos vão se desenvolver, aqueles mais capacitados a degradar
essa água residual, essa matéria orgânica, vão se desenvolver e, a partir desse momento, há o consumo de oxigênio. O que nós vemos nesse gráfico? Que o consumo de oxigênio foi superior à capacidade que esse rio tem de reintroduzir oxigênio. Por isso, há esse déficit. Por isso, a concentração de oxigênio saiu de 8 miligramas e, por exemplo, chegou a 2, 3, 4 miligramas. E a partir do momento que nós tivemos boa parte da matéria orgânica consumida, a capacidade de oxigenação do rio supera o consumo de oxigênio. Com isso, a gente tem a diminuição do déficit até que chega um ponto que restabelece o equilíbrio, um novo equilíbrio. Nesse equilíbrio, não há mais consumo de oxigênio? Sim, há consumo, porém há um equilíbrio entre o consumo de oxigênio na massa líquida e a entrada de novo oxigênio, de tal modo que a gente tem esse novo equilíbrio. Esse gráfico nós vamos equacioná-lo, nós vamos criar uma equação que possa representá-lo. Essa equação dentro dela vai estar embutido vazão desse rio, característica desse rio quanto a DBO, característica desse rio quanto a oxigênio dissolvido a montante, característica do efluente quanto a DBO, quanto à concentração de oxigênio dele e quanto à sua vazão. A partir dessa equação, nós vamos conseguir montar esse gráfico. Mas isso é um pouquinho mais à frente. Primeiro, a gente vai trabalhar com essa questão da desoxigenação. Importante, quando a gente observa DBO, ou seja, carga de matéria orgânica, quanto de matéria orgânica eu lancei nesse rio, e avaliarmos o oxigênio dissolvido, é importante que nós entendamos que o consumo de oxigênio não é imediato. Ou seja, eu lancei essa matéria orgânica, lancei esse esgoto, lancei esse efluente industrial que tem matéria orgânica, não vai se dar imediatamente o consumo de oxigênio. O que vai ocorrer? Inicialmente, a adaptação dos micro-organismos, aqueles que são mais capazes de se desenvolver nessa condição, vão se adaptar, e aí, ao longo do trajeto, inicia-se esse processo de biodegradação e de consumo de oxigênio. A matéria orgânica, pode ser que nesse ponto mais próximo à curva desse rio, a matéria orgânica esteja totalmente dissolvida na massa líquida do rio, no fluxo de água do rio. Porém, nesse mesmo ponto, nós temos o máximo impacto desse rio quanto a DBO. Nesse mesmo ponto, nós temos o máximo impacto quanto ao oxigênio dissolvido. Essa é uma pergunta importante, é importante que vocês entendam. Nesse ponto, ainda nós não temos o máximo impacto quanto à perda, quanto ao déficit de oxigênio. O que ocorre? Normalmente, nós vamos ter que o impacto quanto à matéria orgânica é esse processo até chegar na crista dessa curva aqui de vermelha, que representa a matéria orgânica, é um processo de mistura. Enquanto que aqui, no que tange aos micro-organismos, nós temos um certo gap aqui, uma diferença, um tempo a mais aí, até que ocorra esse início da biodegradação e o consumo de oxigênio. Por que há essa diferença de tempo? Justamente por aquela discussão que nós tivemos a respeito de autodepuração. Os micro-organismos, as bactérias precisam se adaptar a essa nova condição. Após a adaptação é que nós temos o consumo dessa matéria orgânica. A partir do momento que há o consumo da matéria orgânica, aí há a respiração das bactérias, dos micro-organismos, há a queda de concentração de oxigênio. Então, observem, esses picos não são semelhantes, não estão no mesmo instante, não está no mesmo ponto do gráfico quando a gente observa o eixo X ou o eixo do tempo. Há uma diferença de tempo. Por quê? Porque matéria orgânica, o ponto alto do impacto é quando eu tenho, logo após a zona de mistura, onde eu tenho a máxima mistura entre aquele tanto de matéria orgânica que eu lancei e a água do rio. O ponto de impacto no que tange a oxigênio dissolvido leva mais tempo. Por quê?
depende da adaptação, depende da taxa de biodegradação dessa matéria orgânica que eu lancei, e isso vai se dar ao longo do fluxo do rio. Isso é importante. Tudo isso a gente vai calcular, tudo isso nós vamos determinar por meio de cálculos. Então, como eu disse, dentro desse nosso balanço de massa, para entender e construir aquele gráfico que eu acabei de representar, nós trabalhamos com duas linhas. Primeiro, nós vamos discutir a desoxigenação, ou seja, a diminuição da concentração de oxigênio na massa líquida. Depois, na outra etapa aqui da nossa aula, da nossa videoaula, nós vamos discutir a introdução de oxigênio. E depois, numa terceira etapa, nós vamos somar esses dois valores, para daí conseguirmos construir o gráfico. Então, a etapa 1 desse nosso balanço de massa é entender a desoxigenação, ou, de forma mais simples, essa perda, a diminuição da concentração de oxigênio no líquido, no corpo hídrico. E para isso a gente precisa voltar a trabalhar com DBO, precisa voltar a trabalhar com demanda bioquímica de oxigênio. Recordando o que é DBO? O que a DBO vai representar? Representar o consumo que ocorreu de oxigênio ao longo de um dado tempo. No caso, a DBO mais típica é a DBO de 5 dias. Ou seja, eu tinha 8 mg no dia 0, no dia 5 eu tinha 2 mg por litro, houve um consumo de 6 mg por litro, essa é a minha DBO. Quem ocasionou essa diminuição da concentração de oxigênio? O micro-organismo que estava ali nessa massa líquida, que ao consumir a matéria orgânica diminuiu a concentração de oxigênio. Então eu mensurei o consumo de oxigênio ao longo desses 5 dias. E aí a gente pode detalhar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais de forma avançada essa DBO. Nós podemos fazer uma diferenciação de duas DBO, dois olhares para essa DBO. Uma seria a DBO exercida e a outra é a DBO remanescente. A DBO exercida nós vamos dar atenção para aquela DBO, para aquela matéria orgânica que está ali representada, que foi consumida ao longo da biodegradação. DBO remanescente é aquela matéria orgânica que ainda será consumida. Então, isso é importante, a gente vai discutir isso ao longo dessa videoaula. DBO exercida, o oxigênio dissolvido que foi consumido até um dado instante. Posso trabalhar com 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias ou 5 dias, por exemplo, representando DBO 5. E está representando esse processo de biodegradação da matéria orgânica. DBO remanescente, aquela matéria orgânica que ainda será consumida. Ou seja, é o oxigênio que ainda será consumido dentro desse processo. Observando aqui nesse gráfico, nessa representação gráfica, se nós pegarmos no instante 0, quer dizer, preparei aquele frasco analítico, aquele frasco que nós empregamos na variação da DBO, eu tenho ali dentro quanto eu consumi de oxigênio. Naquele instante 0, não houve qualquer consumo de oxigênio. Porém, ao longo do tempo, e vamos trabalhar aqui como sendo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, vai havendo esse consumo de oxigênio. Ou seja, a concentração de oxigênio dentro daquele frasco de DBO foi diminuindo ao longo do tempo. E no dia 5, eu vou e avalio quanto tem de oxigênio lá dentro. Ou seja, ao longo desse processo, a DBO, que ainda irá consumir oxigênio dentro do frasco, foi cada vez mais sendo diminuída. Por que isso? Porque eu fui consumindo a matéria orgânica mais facilmente biodegradável, a matéria orgânica foi sendo consumida ao longo do tempo. De tal modo que eu chego no dia 5, supondo essa água residual, ela foi totalmente consumida. A matéria orgânica biodegradada foi totalmente consumida. Ou a gente pode assumir que todo o oxigênio que era cabível de ser
consumido pelo micro-organismo em função dessa degradação da matéria orgânica foi totalmente exercido. Isso se deu nesses 5 dias. Então, no primeiro momento, no instante zero, nós temos uma DBO remanescente completa, ou seja, ela ainda não foi exercida. Eu tenho a matéria orgânica ali presente. No dia 5, ela foi totalmente consumida, a matéria orgânica que estava ali, cabível de ser biodegradável. Ou seja, foi todo exercido o consumo de oxigênio. Muito bem. Ao longo dessa videoaula, a gente vai repetir, vai trabalhar bastante essa questão. De certo modo, é como se eu observasse um copo. Imagine que um dado instante eu tinha um copo cheio d'água e depois de 5 dias eu tivesse esse copo pela metade. Eu posso ter o mesmo olhar que eu assumi para DBO. Então, eu tenho metade dessa quantidade de água aqui no copo não foi consumido, enquanto que a outra metade foi consumida. Esse é o ponto. E a gente pode avaliar a DBO do mesmo modo. Eu posso avaliar a taxa de desaparecimento da água, ou seja, o quão rapidamente essa água está desaparecendo, está sendo consumida, ou eu posso olhar o quanto de desaparecimento está existindo. Ou seja, eu posso olhar essa água desaparecendo ou, digamos assim, esse copo vazio sendo aumentado. São 2 olhares. No primeiro instante eu tinha o copo cheio e a linha d'água foi diminuindo porque eu fui consumindo água. Ou senão eu posso olhar que a minha linha d'água estava aqui e com o tempo ele foi sendo ocupado por ar. Então eu posso ter esses 2 olhares. E a DBO é a mesma coisa. Eu posso olhar pelo quanto de DBO ainda não foi exercido, como posso olhar pelo quanto de DBO já foi exercido. E aí a gente pode construir esses gráficos. Eu posso ter um primeiro gráfico olhando do seguinte modo. Qual vai ser ao longo do tempo, quanto de DBO está sendo exercida, quanto de DBO está sendo consumida. Então, no instante zero, quando eu coloquei aquele frasco fechado, no instante zero, ou seja, nada ainda tinha sido consumido, nada de matéria orgânica ainda tinha sido consumida pelo micro-organismo, nada de oxigênio ainda tinha sido consumido, no instante zero. Mas ao longo do tempo, isso vai ocorrendo. Então, ao longo da evolução dos dias, isso vai ocorrendo. Então, eu posso pegar no dia 1, no dia 2, no dia 3, dia a dia e fazer essa avaliação. Eu vou ter um gráfico próximo a esse. Até que chega num dado tempo, que no esgoto doméstico é por volta de 20 a 25 dias, mesmo que eu volte a monitorar esse frasco, não há mais matéria orgânica. Se eu observar pelo valor de oxigênio dissolvido, não vai haver mais consumo de oxigênio. Ou seja, o micro-organismo que está ali presente não tem mais do que se alimentar. Não tendo do que se alimentar, ele não vai haver o processo de respiração, não vai haver consumo de oxigênio. Ou senão, eu posso olhar de um outro modo. Nesse caso, eu estou observando a DBO remanescente. No meu instante zero, está tudo ali guardado ainda dentro do meu frasco. Mas ao longo do tempo, conforme vai sendo exercida o consumo de matéria orgânica, conforme vai diminuindo a concentração de oxigênio, essa quantidade de DBO, esse valor de DBO vai diminuindo ao longo do tempo. Então, nós vamos chegar no dado tempo, que é representado aqui por essa linha verde, que pode ser no esgoto doméstico por volta de 20 a 25 dias, em que não há mais matéria orgânica para ser biodegradável, ou seja, não há mais consumo dessa matéria orgânica. A minha DBO remanescente chegou a próxima a zero. E aí eu estou representando nessa figura novamente as 2 DBO. E nesse caso eu estou tentando mostrar como se dá o comportamento dessas 2 DBOs ao longo do tempo e em conjunto. Observem que no instante zero nós vamos ter a DBO remanescente completa e ao longo do tempo está havendo sua queda. Por sua vez, no instante zero,
a DBO exercida, não houve nenhum consumo ainda de matéria orgânica, ela é zero. Mas, ao longo do tempo, vai vendo esse consumo. E, mais uma vez, reforçando, observem que, ao final, nós temos a DBO última. Ou seja, a partir desse ponto, não há mais consumo de oxigênio, não há mais matéria orgânica biodegradável, eu minimizei esse valor, então não há consumo de oxigênio, eu exerci todo o consumo da matéria orgânica que estava ali presente. Então, supondo que nós tenhamos aqui uma DBO exercida uma DBO remanescente de 100 miligramas por litro. Notem que, nesse momento, eu tenho 100 miligramas por litro de DBO remanescente e 0 miligramas por litro de DBO exercida. Nada foi exercido ainda. Mas, ao longo do tempo, houve o consumo da matéria orgânica. Pode ser que nesse instante aqui, que eu coloquei nesse gráfico, nós tenhamos ainda 20 miligramas por litro de DBO remanescente, porém, 80 miligramas por litro foram consumidas. E ao longo do tempo isso vai se dando. Nesse momento, pode ser que tenha 10 miligramas de DBO remanescente e 90 de DBO exercida. Por que eu sei esse valor? Porque, observem, se aqui eu tenho 100 de DBO remanescente, eu ainda preciso consumir esses 100 miligramas por litro de DBO remanescente, nesse ponto final aqui, eu não tenho nada de DBO remanescente, é zero. Ou seja, eu exerci o consumo dos 100 miligramas. Aqui eu tenho 100 miligramas por litro de DBO exercida. E ao longo desse trajeto, nós vamos ter dois gráficos aqui espelhados, ou seja, o gráfico vermelho que representa a DBO exercida é um espelho do gráfico da DBO remanescente. Ou seja, ao longo de todo esse trajeto, a somatória da DBO exercida mais a DBO remanescente é sempre o mesmo valor. Nesse exemplo aqui que eu dei, se aqui é 100, vai ser 100 ao longo de todo esse percurso. Ou seja, nesse ponto aqui muito próximo, quase toda a DBO já foi exercida, faltando pouco aqui da remanescente. Isso é muito importante e ao longo dessa videoaula a gente volta e vai trabalhar com essa informação, no caso, botando isso num cálculo. Então, reforçando, no tempo zero, eu tenho ainda matéria orgânica na concentração total. Não houve consumo dessa matéria orgânica. Não houve consumo de oxigênio. Ou seja, o AD, o oxigênio dissolvido consumido, ainda é zero, no meu instante zero. Com o passar do tempo, havendo ação dos micro-organismos, havendo o consumo da matéria orgânica, vai haver o processo de respiração, vai haver aumento do consumo acumulado de oxigênio. Ou seja, dia a dia, essa concentração de oxigênio vai aumentar. Se a gente pensar num tempo infinito, ou num tempo próximo a 20, 25 dias, quando a gente observa o esgoto bruto, a gente vai ter concentração de matéria orgânica biodegradável foi a zero. Nós temos nesse ponto a DBO última, ou seja, todo aquele oxigênio consumido em função do processo de biodegradação que poderia ter sido consumido, foi consumido nesse prazo. E aí tudo isso a gente pode colocar numa equação, a gente pode fazer uma representação, um modelo disso, a gente pode fazer uma modelagem ou transformar isso em equações. É importante, essas equações elas vêm lá da química básica. Recordando, se nós tivermos uma equação, que eu coloquei aqui um exemplo, A mais B dando C mais D, poderia reagir ácido sulfúrico com uma base, dando um produto, C mais D. Vamos trabalhar com essas letras. Dentro da química, em função séculos de investigação, foi constatado que as reações têm algumas características típicas. E essa tipicidade foi diferenciada. Então, há reações de ordem zero, há reações de primeira ordem, há reações de segunda ordem, enfim. E há reações intermediárias também. Mas vamos trabalhar aqui com a ideia de reação de ordem zero e reação de primeira ordem.
Uma reação de ordem zero, independente da concentração que eu tenha de A ou de B, a taxa de reação vai ser igual. Então, supondo que eu tenha 10 miligramas de A e 10 miligramas de B, e supondo que a taxa de reação dessa reação seja consumo de 1 miligrama por litro por dia de A. Ou seja, vai desaparecer 1 miligrama por litro a cada dia da concentração de A. Ou seja, no dia 0, eu tenho 10 miligramas de A. No segundo dia, eu vou ter 9, foi consumido 1 miligrama. No segundo dia, vai ter 8 miligramas, 7 miligramas, 6 miligramas, e por aí vai. Ou seja, independente da concentração que eu tenha de A, vai ser consumido 1 miligrama por litro a cada dia. Numa reação de primeira ordem, muda um pouco esse processo. O que foi constatado nessas reações com essa característica? A taxa de reação depende da concentração desse meu reagente. Ou seja, se eu tenho 10 miligramas de A, pode ser que a taxa de reação seja de 10 miligramas por litro por dia. Mas, a partir do momento que caiu a concentração de A, essa taxa de reação vai diminuir. Caiu mais um pouco, vai diminuir mais um pouco a taxa dessa reação. Ou a gente pode representar isso numa equação, que é aqui embaixo, que eu coloquei, dL dt é igual a menos K1 vezes L. Ou eu posso trabalhar com o L, aqui apresentando novamente a equação, ao invés de ser L de uma forma genérica, ou CA, por exemplo, poderia ser dA dt é igual a menos K1 vezes A, ou seja, eu estou afirmando, a variação da concentração de A ao longo do tempo é igual a uma constante chamada de K1 vezes a concentração de A. Mas no nosso caso, a gente quer trabalhar com matéria orgânica. No nosso caso, a gente quer entender o impacto que a matéria orgânica ocasiona no corpo hídrico. E para isso eu vou trabalhar com DBO. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de colocar o valor de L aí substituindo o A, vamos colocar DBO. Então, a variação da concentração de DBO ao longo do tempo depende de um valor de K, que é uma constante, e de quanto eu ainda tenho de DBO naquele meu frasco, ou naquele meu rio. Então, observem, eu afirmei que uma reação de primeira ordem é diretamente proporcional à concentração do meu componente, do meu reagente. Então, se fosse o A, eu teria aqui dA dt menos K1 vezes a concentração de A. Ou seja, conforme eu diminuir a concentração de A, imediatamente, diretamente, vai diminuir essa taxa de reação. Ou seja, supondo o nosso exemplo, se eu tinha 10 miligramas por litro de A, supondo que o meu K1 seja 1, eu vou ter uma taxa de consumo de A de 10 miligramas por litro por dia. A partir do momento que caiu a concentração de A para 9, é uma relação direta, proporcional. Vai cair aqui também. Então, se passou a ter 9 miligramas por litro, vezes 1, eu vou ter uma taxa de reação de 9 miligramas por litro por dia. DBO a mesma coisa. Então, foi constatado já que conforme diminui a concentração de matéria orgânica, diminui o valor de DBO, diminui a taxa de consumo dessa matéria orgânica. Diminui a taxa de desaparecimento da DBO. Isso é muito importante entender. Um outro fator. Que DBO eu vou trabalhar aqui? É DBO exercida, ou seja, é DBO que vai ser consumida no futuro, ou é DBO que já foi consumida? Importante. Se a gente olhar a DBO exercida, eu estaria olhando aqui para esses produtos da minha reação, aquilo que já foi consumido. No entanto, eu estou avaliando essa taxa de reação em função dos meus reagentes. No nosso caso, eu estou transformando essa matéria orgânica em CO2 e água. Eu quero trabalhar com a matéria orgânica que ainda está presente, que ainda não causou impacto no meu corpo hídrico. Então, eu tenho que trabalhar com a minha DBO remanescente.
Ou, imaginando aquele copo d'água, eu tenho que trabalhar com a água que ainda está presente nesse copo. Então, é por isso que tem esse Rzinho aqui embaixo. Então, a taxa de consumo, a taxa de desaparecimento da minha DBO remanescente depende de quanto eu tenho de DBO remanescente ainda naquele frasco de DBO ou no meu corpo hídrico. Importante, observem que eu tenho um negativo aqui. O que esse negativo indica? Que é o consumo, ao desaparecimento dessa matéria orgânica. Muito bem. Aí eu quero trabalhar um pouquinho melhor essa equação. Então, nós temos a mesma equação que eu apresentei anteriormente. O que eu posso fazer? Levar esse dt para cá e trazer essa DBO, essa concentração de DBO para esse lado aqui. Integrar ambos os lados. Integrando, vai aparecer o logaritmo nepteriano e a gente vai ter essa nova equação aqui. Importante, DBO remanescente em qualquer instante, ou melhor, a DBO remanescente num dado instante t vai depender da minha DBO remanescente inicial vezes E. Ou se não, o que nós podemos trabalhar? Observem aqui aquele mesmo gráfico, aquela mesma animação que eu havia apresentado. O que é a DBO remanescente inicial? O que é a DBO remanescente no instante zero? É esse valor aqui, a minha DBO completa. Mas, imagine, eu vou fazer os testes, teste de DBO, eu consigo prever qual que é a minha DBO que está ali presente? Eu não consigo fazer essa previsão, mas eu consigo avaliar que vai ser igual à minha DBO última. Aquela DBO após, no caso do esgoto doméstico, após 20, 25 dias. Então, eu posso fazer essa avaliação experimentalmente. Então, tendo essa DBO final, eu posso fazer uma substituição. Ao invés de usar DBO remanescente inicial, eu posso chamá-la desse valor aqui, que é a mesma coisa, DBO última. E aí eu chego nessa equação aqui. Ou seja, a DBO remanescente em qualquer instante t depende da minha DBO última vezes o valor de E, elevado a menos K1t. E aí vamos transformar essa equação em algo um pouquinho mais palpável, algo gráfico. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa equação, coloquei um gráfico no Excel e trabalhei com os seguintes valores. K1, que a gente vai entender esses valores um pouquinho mais à frente, com o valor de 0,40. E a DBO última sendo de 450. Recordando, se a minha DBO última é igual a 450, quer dizer que a minha DBO remanescente inicial também é igual a 450. Eu poderia ter um gráfico aqui espelhado, demonstrando o valor da DBO exercida. Muito bem. Então, aqui nós temos um gráfico que representa a DBO remanescente. Como que é a característica desse gráfico? Partindo de 450, um esgoto ainda típico, e um valor de K1 de 0,40, ainda o valor típico para esgoto. Qual que é a característica desse gráfico? Lembrando, o consumo de DBO ele é uma reação de primeira ordem, ou seja, quanto mais matéria orgânica eu tenho, maior a taxa de desaparecimento dessa matéria orgânica. Quanto maior a quantidade de matéria orgânica, quanto maior a concentração de matéria orgânica, quanto maior o valor de DBO, maior a taxa de biodegradação dessa matéria orgânica, maior a taxa de diminuição dos valores de DBO. Ou seja, observem que o gráfico ele tem uma queda bastante acentuada no começo e depois ele tende a se aproximar do eixo X e uma taxa baixa de consumo de desaparecimento de DBO remanescente. Por que isso acontece? Aqui eu tenho alta concentração de matéria orgânica, alto valor de DBO, alta taxa de desaparecimento dessa DBO. Aqui eu tenho baixo valor de matéria orgânica biodegrável já foi em grande medida consumido.
eu tenho baixo valor de DBO remanescente, eu vou ter uma baixa taxa de desaparecimento, uma baixa taxa de biodegradação, uma baixa taxa de consumo dessa DBO remanescente. E aqui a gente vai ter os gráficos espelhados. Recordando, olhando aqui em azul a DBO remanescente, instante zero, toda ela está ali presente. No final, eu tenho zero de DBO remanescente. Em verde, nós representamos aí a DBO exercida. Instante zero, nós temos 0% de DBO exercida. E no final, ela vai estar toda exercida, representando a DBO última. E aqui é a evolução ao longo do processo. Recordando, isso é importante, aquela animação que eu havia apresentado. Ou seja, aqui eu tenho toda a DBO como sendo remanescente, aqui toda a DBO como sendo exercida. E ao longo do processo vai ocorrendo uma transição. Nesse instante, aqui nós teríamos um gráfico, aqui está invertido o gráfico, mas esse gráfico até esse ponto aqui, cruzando a reta, a curva azul, nós temos o quanto de DBO remanescente ainda está presente. E aqui, daqui para cima, desse ponto onde cruzou a curva azul com o gráfico verde, nós teremos a DBO que já foi exercida. Ou seja, independente do ponto, do momento que eu pegue, do dia que eu pegue, a somatória da DBO exercida mais a DBO remanescente vai ser igual. Vai ser igual a DBO remanescente inicial e a DBO ou a DBO exercida final. Então, observe, eu havia chego nessa equação aqui no slide anterior. Observe, o que é DBO última no nosso caso? DBO última vai ser sempre a somatória da DBO remanescente mais DBO exercida, em qualquer momento. E aí, de que modo que eu posso trabalhar isso? Eu posso fazer uma substituição. Então, eu posso pegar DBO remanescente, que eu tenho dessa equação, e substituí-la aqui. E aí, eu isolando aqui a DBO exercida, eu vou ter essa nova equação aqui. Por que eu fiz essa variação? Porque eu não consigo prever, eu não consigo avaliar o quanto eu tenho ainda de DBO. Porque a base do teste de DBO é quanto foi exercido no consumo de oxigênio. Essa é a nossa base. Eu não consigo fazer uma previsão de quanto será consumido. Em função disso, nós temos, por exemplo, uma padronização. Por exemplo, a DBO 520. O que esse valor de DBO 520 nos está indicando? Quer dizer, ela está apresentando que ao longo de 5 dias houve o consumo de um dado valor de oxigênio, que ao longo de 5 dias foi exercido o consumo de um dado valor de oxigênio. Ou seja, após 5 dias eu abro o frasco e monitoro qual foi a concentração de oxigênio que estava ali presente. Supondo, no instante zero eu tinha 8 miligramas, após 5 dias eu tinha 2, ou seja, 8 menos 2 foi exercido o consumo de 6 miligramas por litro. Isso eu consigo mensurar, isso é mensurável. Agora, o quanto tem ainda de DBO ali dentro, eu preciso esperar que haja esse consumo para eu fazer esse cálculo. Isso é importante. Então, é por isso que aqui nessa nossa equação vai aparecer, a gente quer transformar DBO remanescente em DBO exercida, porque DBO exercida eu consigo fazer por meio do teste de DBO. Após os 5 dias, eu consigo avaliar o quanto foi consumido de oxigênio. É importante. Daqui a pouco a gente vai fazer um cálculo simples trabalhando com essa equação. Importante. Nós estamos afirmando que existe o valor desse K1. O que é o K1? Primeira questão. K1 é coeficiente de desoxigenação. Seria, de forma mais grosseira,
o coeficiente que vai me dar o indicativo de quão rápido é o consumo do oxigênio que está presente no corpo hídrico. Então, esse coeficiente vai me dar essa noção. Importante, esgoto bruto, qual que é a faixa de variação? De 0,35 a 0,45. Como se encontrou esses valores, essa faixa de valores? De 0,35 a 0,45 por dia. Isso foi estabelecido em laboratório, ou seja, pegou-se esgoto de diferentes locais, diferentes horários, diferentes características, esgotos domésticos típicos, e foi feito o teste de DBO, ou seja, foi feito todo esse monitoramento, foi avaliado esse gráfico, e a partir de diversos esgotos diferentes, foram construídos diversos gráficos diferentes e avaliaram que a faixa típica do esgoto bruto doméstico oscila dentro desses valores, 0,35 a 0,45 por dia. Um efluente primário. O que é um efluente primário? Nós vamos discutir um pouquinho mais a fundo em umas aulas mais à frente, algumas aulas à frente. Efluente primário, eu removi aquela parcela de matéria orgânica que é sujeita a sedimentar. Imaginando aquele teste do CONIMOF, eu removi aquela parcela de matéria orgânica que foi para o fundo do meu cone. Aquela matéria orgânica pode ser mais facilmente biodegradável, ou seja, eu estou removendo uma matéria orgânica que é mais facilmente biodegradável. Com isso, está sobrando matéria orgânica que é mais difícil de degradação. Menos veloz vai ser essa taxa de degradação. Ou seja, esse K1 vai ter um valor inferior. A mesma coisa se dá com efluente secundário. Efluente secundário eu removi por processo biológico, ou seja, coloquei o meu esgoto dentro de um tanque, isso a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Eu coloquei o meu esgoto bruto dentro de um tanque, deixei micro-organismos agindo, ou seja, deixei micro-organismos biodegradando a matéria orgânica, que é cabível de biodegradação, e vou removendo, depois eu removo esses micro-organismos. Ou seja, vai sobrando cada vez mais matéria orgânica de mais difícil degradação. E a mesma coisa quando olhamos os corpos hídricos. Corpo hídrico tem matéria orgânica? Tem, mas aquela matéria orgânica de mais fácil biodegradação está sendo consumida ao longo do seu fluxo. Então, a gente observa que há uma queda nos valores de K1, ou seja, se eu tenho um esgoto bruto que ali está presente, ele está ainda rico de matéria orgânica biodegradável, os valores de K1 são altos. Conforme eu diminuo, conforme eu vou tirando essa matéria orgânica de mais fácil biodegradação, esse valor de K1 vai diminuindo. Recordem-se, aquele valor de K1 representa uma proporcionalidade direta entre quanto eu tenho de matéria orgânica e a taxa de biodegradação. Ou seja, eu estou removendo aquela parcela da matéria orgânica que é de mais fácil biodegradação, a minha taxa de degradação vai sendo cada vez menor. Isso é importante. E aí a gente consegue representar isso nesses gráficos. O que eu fiz aqui? Eu peguei aquela mesma equação e fui substituindo alguns valores. E aqui eu estou representando a DBO exercida. No caso, notem que eu coloquei em cores escuras, em uma cor preta, açúcar. Aí depois em vermelho, esgoto bruto. Enfim, eu fui colocando da cor preta até a cor azul, o mais biodegradável, que seria o açúcar, ele é extremamente fácil de ser degradado pelos micro-organismos, até um efluente que seria muito pouco biodegradável, independente de qual seja. O valor de K1 do açúcar é por volta aí de 1. E aí esgoto bruto 0,40, 0,35 até chegar a 0,05. E a gente tem esses gráficos. Importante, na construção desse gráfico, o que eu fiz? Eu mantive a DBO última igual para todo mundo. O que eu estou trabalhando? Supondo que ali dentro daquele frasco eu tenho um açúcar com DBO 5
aliás, uma DBO última de 450 miligramas por litro. Eu tenho esgoto bruto com 450 miligramas por litro. Eu tenho um efluente pouco biodegradável com uma DBO última de 450 miligramas por litro. Ou seja, pode ser que no açúcar, observem, eu vou atingir esse 450 miligramas por litro perto aí de 5 dias. No esgoto, vai atingir esse valor perto de, dentro dessas condições de trabalho, por volta de 15 dias. A mesma coisa está se dando nesse efluente primário, vai dando um valor um pouquinho maior. Nesse efluente secundário, observem que vai chegar um pouquinho mais à frente que 25 dias. Ou nesse pouco biodegradável, a efetividade, o exercer esse consumo de 450 miligramas de oxigênio por litro vai levar um tempo que eu não consegui apresentar aqui dentro desse gráfico. Então, isso é importante. Tudo isso eu estou conseguindo representar a partir daquela equação e a partir do K1. Ou seja, em 5 dias, ou menos que 5 dias, o açúcar vai levar ao consumo de toda esse oxigênio efetivamente. O esgoto vai levar um pouquinho mais de tempo, ou seja, conforme eu vou tendo efluentes com de menor biodegradabilidade, nós vamos levar mais tempo para atingirmos esse valor do total consumo da sua DBO remanescente. Ou seja, o desaparecimento da DBO remanescente vai levar mais tempo, ou, olhando para um outro lado, o exercer o total consumo da DBO vai levar mais tempo. Isso em função devido ao nosso K1, que está aí representado. Então, isso é importante, reforçando, o valor de K1 depende da matéria orgânica que eu tenho. Fácil degradação, rápida degradação, alta taxa de degradação, o valor do K1 vai ser alto. O valor de K1 também depende da temperatura. Por que vai depender da temperatura? Se eu tiver uma temperatura baixa, o micro-organismo vai ter dificuldade de se desenvolver nessa condição. Se eu tiver uma temperatura mais alta, que for sendo até o limite da ideal para esse desenvolvimento do micro-organismo, está na condição ideal de temperatura para ele vai se desenvolver extremamente rápido, ele vai conseguir degradar essa matéria orgânica mais rapidamente, ele vai ter uma taxa de biodegradação da DBO mais alta. Em função disso, consequentemente, a gente vai ter um K1 alto. Uma questão importante, então, efluentes tratados, mas isso a gente vai reforçar um pouquinho mais à frente. Conforme eu vou tratando esse efluente, conforme eu vou tirando a matéria orgânica que é biodegradável, esse valor de K1 vai tender a diminuir, ou seja, vai sobrando uma matéria orgânica de mais difícil biodegradação. E efluentes industriais, há valores específicos para o K1? Sim, há. Mas não tendo esses valores, eu preciso ir para o laboratório e determiná-lo. Importante, esses valores de K1 são fundamentais para fazermos o dimensionamento de uma estação. Esses valores de K1 para o esgoto doméstico já são dados, já são obtidos ao longo de um longo histórico aí de trabalho. Para muitos esgotos efluentes industriais também há, mas para outros pode ser que não. Então é preciso ir em laboratório. Importante, vamos trabalhar aqui com esse exemplo aqui. Melhor, eu solicito que vocês façam em casa. O que eu quero saber? Eu tenho um efluente industrial, minha DBO5 é de 100 mg por litro. Ou seja, eu coletei uma amostra desse efluente industrial, levei para o laboratório, coloquei ali no instante zero, mensurei a concentração de oxigênio e mensurei no quinto dia útil. No quinto dia, aliás. E avaliei um consumo de oxigênio ao longo desses 5 dias. O K1 eu tenho na literatura, eu tenho esse valor obtido e é de 0,05. Esgoto bruto, eu tenho uma DBO5 também de 390 mg por litro. Fui na literatura, encontrei que esse esgoto com essa característica, ou a minha experiência
no laboratório ou minha experiência em atuar com esse esgoto me diz que esse valor de K1 para esse esgoto bruto é de 0,40. A mesma questão do efluente industrial. A rotina de trabalho com esse efluente industrial demonstrou que o valor de K1 ao longo de todo o histórico de avaliação é de 0,05. Eu quero saber qual que é a DBO última desse efluente industrial e desse esgoto bruto. Então, como que eu faço isso? Eu tenho a DBO exercida? Tenho. Esses 100 miligramas por litro aqui foram exercidas dentro de 5 dias. Afinal, é a minha DBO 5,20, ou seja, DBO de 5 dias a 20 graus Celsius. Então, 100 miligramas aqui de DBO exercida deu sim 5 dias. Eu tenho o valor de K1 aqui, eu posso colocar esse valor aqui. E aí eu vou calcular a minha DBO última. Eu posso fazer a mesma coisa aqui com esse esgoto bruto. Então, eu tenho aqui que foi exercido 390 miligramas de consumo de oxigênio ao longo de 5 dias e sei que esse K1 é de 0,40. Por que é importante fazer esse cálculo da DBO última? O que vocês imaginam que vai ser consumido quando eu lançar? Se eu pegar esse efluente industrial e lançar no corpo hídrico, se eu pegar esse esgoto bruto e lançar no corpo hídrico, o que vai ser consumido? O que eu vou avaliar? Vocês imaginam que vai ser a DBO 5,20? Ou seja, após 5 dias de percurso desse rio, os micro-organismos vão parar de trabalhar, vão parar de biodegradar a matéria orgânica? Não, o que vai continuar, o que acontece e acontecerá, é que isso vai se dar ao longo do restante do tempo, até que toda a matéria cabível de ser biodegradada seja biodegradada. Ou seja, o consumo de oxigênio que vai ser exercido no corpo hídrico está representado pela DBO última. Isso é muito importante e a gente vai reforçar mais à frente quando for calcular as concentrações de oxigênio no corpo hídrico. Um outro olhar, que é justamente o que foi dado nesse exemplo. Pode ser que no caso anterior, vocês vão constatar que o resultado vai ser semelhante, ou seja, tanto o efluente industrial como aquele esgoto bruto, apesar de terem valores de DBO5 diferentes, ou seja, o esgoto bruto tinha 390 e o esgoto industrial tinha 100 de DBO5, a DBO final deles vai ser igual. Vocês vão encontrar a DBO última igual por volta de 450. Mas, no entanto, a gente pode ter uma condição um pouquinho diferente. Pode ser que dois esgotos iguais, quer dizer, dois esgotos, pode ser um esgoto doméstico e um efluente industrial, tenham exatamente a mesma DBO, 5,20. Ou seja, eu vim aqui, peguei duas amostras, peguei uma amostra de esgoto bruto e uma amostra de efluente industrial, vim aqui no 5º dia e descobri que a minha DBO de 5 dias era igual a 300 miligramas por litro. Aí vem um questionamento. Será que se eu lançar esse efluente no corpo hídrico diretamente, o impacto dessas duas águas residuais, o efluente 1 e o efluente 2, serão iguais? Esse gráfico me diz que não. O que ocorre? Observem que aos 5 dias, praticamente foi toda consumida a DBO que tem ali presente nesse efluente. Praticamente foi toda exercida a biodegradação, ou seja, sobra muito pouca matéria orgânica biodegradável para ser consumida dentro do rio. E aí a gente vai ter um consumo de oxigênio no rio, no corpo hídrico, após o lançamento, pequeno. Enquanto que, observando aqui esse efluente 2, até o dia 5, foi exercido o consumo de 300 miligramas por litro de oxigênio. Mas só que a DBO última dele ainda vai exigir um consumo de 500 miligramas por litro.
Ou seja, nós temos que ainda haverá um consumo de 200 miligramas de oxigênio a cada litro desse esgoto. Então, é por isso que temos que ter muita atenção. O valor da DBO5 é importante se nós sabermos que efluente eu tenho em mãos. Se eu não saber, se eu não tenho noção, se eu não tenho profundo conhecimento dele, eu tenho que ter um profundo conhecimento também, tenho que passar a ter esse conhecimento quanto à DBO última. É por isso que quando nós trabalharmos com a modelagem e entendermos como construir o gráfico que me representa, o consumo de oxigênio, que aliás, o déficit de oxigênio ao longo do percurso do rio, eu vou trabalhar com a DBO última. Importante, mais uma vez, eu trabalhei com o livro do Marcus von Sperling e também tem esse conteúdo bastante discutido no Metcalfe Ed. E por hoje era só. Obrigado, até.